Fala, pessoa querida, e aí? Na paz? Professor Vitão aqui na área, dando sequência nas nossas videoaulas de Química. E hoje vamos continuar nossas videoaulas sobre ligações químicas. Na aula passada a gente conversou um pouco sobre a regra do quinteto e também entendemos o porquê que átomos se conectam. E na aula de hoje vamos começar a aprofundar um pouco mais nos tipos de ligações químicas. Agora falando um pouco mais sobre a ligação do tipo iônica, tá? O que viria a ser, como se forma, quais átomos participam, quais características que tem, enfim, tudo isso um pouco mais agora, na nossa aulinha. Então, para começar a falar sobre esse assunto, bora com essa lousa, para a gente já começar a escrever e destrinchar esse assunto. Então, vamos lá, ó. Ligação iônica. Galera, olha o nome. Olha o nome. Ligação iônica. O que será que participa de uma ligação iônica, não é mesmo? É mesmo. Então, gente, sim, a ligação iônica ela se dá pela interação entre íons. Né? Lembrando aí de aulas passadas que a gente já conversou, íon é qualquer espécie química com carga. E aí, se a carga for positiva, a gente chama esse íon de cátion. E se for negativa, a gente chama esse íon de ânion. Tá? Então, um cátion e um ânion vão interagir entre si, formando ali a ligação iônica. Beleza, entendemos o que é uma ligação iônica, porém, algumas perguntas ainda estão no ar. Como, por exemplo, quais tipos de elementos químicos participam de uma ligação iônica? Como que se forma esses íons? Vamos descobrir isso agora? Bora lá. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente tem que lembrar um outro conceito muito importante, que já tem aula que eu gravei para vocês aqui, certo? Que é a tal da eletronegatividade. Gente, eletronegatividade é um conceito extremamente importante, eu já fiz isso para vocês na aula que a gente falou sobre o assunto, mas é bom relembrar aqui, tá? Então vamos aqui recordar o que é a tal da eletronegatividade e o porquê que ela define uma ligação iônica. Ó, a eletronegatividade é o quê? A força com que o átomo de um dado elemento químico puxa para si os elétrons de uma ligação química, ou seja, tem tudo a ver com a ligação química. A eletronegatividade ela só existe porque existe ligação química. Se não tem ligação química, não tem por que existir eletronegatividade. Sacou? Então é óbvio que a definição de ligação iônica ou de qualquer outro tipo vai passar por eletronegatividade, por diferença de eletronegatividade. Porque perceba o seguinte, você tem aqui o top 10 elementos químicos mais eletronegativos. Aqui eu coloquei para vocês na sequência, olha, o flúor é o mais eletronegativo de todos, seguido ali do oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Esses 10 são os 10 mais eletronegativos possíveis da tabela periódica inteira. Ok? E o que todos os 10 elementos químicos têm em comum? Todos eles, meus queridos, minhas queridas, todos eles são elementos químicos que a gente classifica como sendo ametais. Então, são elementos não metálicos. Tá? O hidrogênio não é bem um metal, mas a gente encaixa aqui com força, mas tamo aí, beleza? Então nós temos 10 elementos químicos muito eletronegativos, todos eles ametálicos, não metálicos. E depois desses top 10 aí, o que vem em sequência? Tem baixíssima eletronegatividade, os metais. Aí, ó, depois do hidrogênio vem os metais. Então, peraí, quanto mais eletronegativo é o elemento, mais força ele puxa para si os elétrons de ligação química. Tá, então se eu tenho um elemento que é muito eletronegativo, ou seja, um elemento não metálico, interagindo com um elemento metálico que nem tem eletronegatividade direito, então o ametal vai puxar com muita força o elétron na ligação. E aí vai ganhar esse elétron. E o metal vai acabar perdendo.
Então, tá aí, rapaz. Ó, então o metal transfere elétron para o ametal. O, o metal, ao perder elétron, forma-se um cátion. O ametal, ao ganhar elétron, forma-se um ânion. E aí você tem a formação de cátions e ânions, e eles interagem entre si. Tá aí a ligação iônica. Olha que lindo, gente! É lindo da conta. Pô, tá lindo, meu Deus. Divino. É mesmo. Mas, então, beleza. Entendemos. Um metal com metal forma ligação iônica, por conta da diferença de eletronegatividade. Beleza? Mas aí, como que se dá essa transferência? Olha, aqui nós temos um exemplo do tipo de ligação iônica. Nós temos o potássio, né, que é um metal da família 1, né, é um metal alcalino. Ele está na quarta linha, né, da tabela periódica, né, do período, então tem 4 camadas eletrônicas. Na última camada dele, ele tem apenas um elétron. Beleza? Do outro lado, nós temos o cloro. O cloro da família 17 tem 7 elétrons na última camada. E aí, seguindo aquela regrinha do octeto que a gente já falou em aulas passadas, qual que é a tendência do potássio? O potássio, né, ele quer perder esse último elétron dele. Por quê? Ele já tem aqui, ó, na penúltima camada dele, 8 elétrons. Se ele perde esse elétron aqui, ele fica com 8 na última camada e tá lindo, tá fino. Né? O cloro, por sua vez, tem 7 na última camada, então ele quer ganhar um elétron, ficar com 8. Então o que acontece? O potássio ele vai perder esse elétron aqui para o cloro, transfere esse elétron aqui para o cloro. Ao transferir esse elétron, né, o que acontece é que o potássio vai perder essa última camada, ele vai ficar com uma carga positiva, né, que ele perdeu um elétron, formou-se ali um cátion de potássio mais. E o cloro, ao ganhar esse elétron, ficou com uma carga negativa sobre ele, formando ali um ânion. Então, cátion com ânion interagem e forma aí a ligação iônica. Beleza? Uma outra forma de você representar a ligação iônica é aqui, ó, com os símbolos dos elementos químicos e os elétrons ao redor. Então, olha, o potássio ele vai pegar esse elétron que vai perder para o cloro. Então, o potássio ele vai ficar com uma carga positiva sobre ele e o cloro com uma carga negativa sobre ele. Então, essa aqui é a fórmula do composto iônico de potássio e de cloro, que a gente chama de cloreto de potássio. E a fórmula, né, que a gente coloca aqui geralmente é KCl. Assim também já representa, né, tranquilamente o composto. Só que engana-se você se você acha que um potássio interage com um cloro e aí forma a ligação iônica. Não. Definitivamente não. O que ocorre é a formação de um retículo cristalino. E aí você vem e me pergunta, Vitão, o que carambas viria a ser um retículo cristalino? Ó, Jesus amado, Senhor abençoado. Que negócio é esse, então? Vem como eu explico. Tá aqui, ó. Retículo cristalino. Percebe que cada bolinha roxa é um cloro diferente. Cada bolinha verde é um potássio diferente. Então, você não tem um potássio e um cloro interagindo um com o outro. Não, você tem... Ó, dá uma olhada. Vamos pegar esse potássio aqui, ó. Estou grifando aqui em vermelho. Ele tem um cloro acima, um cloro abaixo, um cloro de um lado, um cloro do outro, um cloro atrás. E, se a foto permitisse, teria também um cloro na frente. Então, ele é cercado de cloros. Assim como também o cloro é cercado de potássios. Então, a ligação iônica ela não é unidirecional. Ela é multidirecional. Ela está em várias direções distintas. E é isso que torna a ligação iônica tão forte. Tanto que, geralmente, a gente percebe ali compostos iônicos sólidos em temperatura ambiente. Porque a ligação iônica ela é muito forte, então é muito difícil de passar de sólido para líquido. Tanto que a temperatura de fusão, de ebulição de compostos iônicos é muito alto, geralmente. Por conta dessa força ali das ligações. Beleza?
Então, você tem ali uma porrada de potássio e de cloro interagindo com o outro em direções distintas. Isso é muito forte, mas o negócio é, a fórmula que a gente coloca ali, né, para trabalhar, é o quê? KCl. Por que KCl? Porque essa aqui é a fórmula mínima do nosso composto. Indica que para cada potássio eu tenho um cloro. Posso ter 1 bilhão de cloros, eu vou ter 1 bilhão de potássios. Sacou? Essa é a proporção mínima ali entre o cátion e o ânion nesse nosso exemplo. Claro que tem vários compostos com várias proporções ali entre cátion e ânion. Uma coisa que é muito importante, né, é entender melhor na ligação iônica é o como que a gente forma assim, a fórmula mínima do composto iônico. Né? Como que a gente chega nesse KCl aqui, por exemplo. Né? E é isso que a gente vai ver agora. Vem comigo. Ó, como descobrir a fórmula mínima de um composto iônico? São 3 passos bonitinhos. Fáceis, tranquilos, suaves. Vem comigo trabalhar os 3 passos nesses 5 exemplos que eu coloquei aqui pra gente. Ó, primeiro, determinar a carga do cátion e do ânion, que vai participar do composto iônico. O sódio, né, o Na, está na família 1 da tabela periódica. Então, ele tem uma carga igual a mais 1. Ele tem tendência a perder um elétron formando uma carga mais 1, um sódio mais. Vamos colocar aqui, ó, sódio mais. Já o cloro está na família 17 da tabela periódica e tem tendência a ganhar um elétron formando ali um ânion de carga menos 1. Então, ele tem aqui, ó, uma carga menos 1. Beleza? Formando aqui o cátion e o ânion, o que a gente vai fazer? Passo 2. O número da carga do cátion vira a atomicidade do ânion e vice-versa. É a famosa regra do escorrega. Ó, no caso, o sódio tem uma carga mais 1. Né? Aqui tem um 1 escondido, mas vou colocar aqui, ó, 1. Beleza? Esse 1 aqui, eu vou descer para o cloro. E aí, depois que eu desci esse 1 aqui para o cloro, eu percebo que, olha, nós temos um 1 aqui também no cloro, né? É menos 1. Esse 1, eu vou, olha, descer aqui para o sódio. Beleza? E aí, a gente faz essa regrinha do escorrega. Fazendo isso, a gente vai formar o composto NaCl. Ok? E vamos para o passo 3. Quando possível, simplifique. Aqui já está a proporção 1 para 1, então tá lindo, tá show. É isso. Então, beleza. Essa é a fórmula mínima do composto iônico formado por sódio e por cloro. Beleza? Então, repara que a regrinha é bem simples, bem tranquila. Primeiro ponto, determinar a carga do cátion do ânion. Depois, regra de escorrega. E terceiro, se possível, simplificar. E por que fazer essa regra de escorrega? Acho que é legal a gente entender, né? Não só memorizar isso. Mas por que a gente faz essa tal regra de escorrega? Vamos entender o porquê no segundo exemplo, aqui, ó, do bário com o iodo. Né? Olha, o bário ele tem uma carga, né, de mais 2. Tá? A carga dele é 2 mais. Por quê? Porque o bário é da família 2 da tabela periódica. Ou seja, a tendência dele é perder 2 elétrons para formar um cátion de carga mais 2. Beleza? O iodo, por sua vez, ele está na família 17 e ele tem tendência a formar um ânion de carga menos 1. Então, vou colocar aqui, olha, 1 menos. Beleza? Definir as cargas? Definir as cargas do cátion e do ânion. O que eu faço agora? Regra do escorrega. Então, olha, esse menos 1 aqui, eu vou puxar como atomicidade do bário. Esse 2 aqui, eu vou puxar como atomicidade do iodo. Tá? E por que eu faço isso, gente? Porque dá uma olhada. Nesse caso, eu vou formar o composto Ba
Ba e 2. E aí, ó, perceba o seguinte. Se eu tenho um iodo, cada iodo tem uma carga de -1. Se eu tenho 2 iodos, então eu vou ter 2 vezes -1, -2. Certo? Se eu tenho um bário, cada bário tem uma carga de +2, então 1 vezes +2, +2. +2 com -2 dá 0. E, galera, por definição, compostos iônicos eles serão neutros. Tá? A soma do cátion e do ânion, né, das cargas do cátion e do ânion, tem que ser igual a 0 nesses casos. Então, por isso que a gente faz essa regra de escorrega. Porque aí a gente multiplica um vezes o outro, vai dar cargas iguais, a gente vai zerar o composto, aí vai estar bonitinho, neutro, suave, uhul, show. Entendeu? E aqui nesse caso, Ba2 já é a fórmula mínima, não tem como ficar mais. Lembrando que a fórmula mínima sempre considera compostos com atomicidades inteiras, né? Com o índice aqui inteiro. Então, se eu dividir por 2, dá Ba meio, então não pode. Tem que ser sempre números inteiros aqui. Beleza? Então, ó, vamos seguir aqui com o cálcio mais o oxigênio. Então, ó, de novo, cálcio, família 2, tem tendência a formar um cátion de carga +2. Então, põe aqui +2. Então, 2 mais. O oxigênio, por sua vez, está na família 16 e tem tendência a formar um ânion de carga -2. Então, vou colocar aqui, ó, 2 menos. E aí, o que acontece? Regrinha do escorrega. Né? Você vai escorregar o 2 aqui para o cálcio, você vai escorregar o 2 aqui para o oxigênio e vai formar aqui, ó, o composto, né, Ca2O2. Só que aí vem o passo 3, que aqui é muito importante. Porque dá uma olhada, ó, eu posso dividir o 2 de uma maneira para chegar a mais simples possível forma? Posso. Ó, se eu divido tudo por 2, vou ter aqui, olha, Ca e O. Então, essa é a fórmula mínima do composto de cálcio e de oxigênio. E, gente, faz total sentido, porque dá uma olhada. Se eu tenho se um cálcio tem uma carga +2, um oxigênio tem uma carga -2, basta um cálcio para neutralizar um oxigênio. Então, CaO já define, já fechou. É isso. Sacou? Aí, ó, Mg e Br. Mg, no caso, é +2, tá? A família 2A, né, da tabela periódica. O bromo tem uma carga -1, né, tá? A família 17, da tabela periódica. Regra do escorrega. Faz aqui, você vai chegar na formulinha que é Mg Br2. Sacou? E por fim, aqui, olha, o alumínio e o enxofre. O alumínio tem uma carga 3+, o enxofre uma carga 2-, faz a regra do escorrega, você vai chegar na fórmula, Al2S3. E perceba o seguinte, gente, eu posso também fazer o contrário. Ao invés de descer o escorrega, subir o escorrega. Se eu tenho a fórmula química do composto, né, muitas vezes, né, nem sempre, mas muitas vezes eu consigo descobrir qual a carga do cátion e do ânion. Dá uma olhada, olha. Se eu pego o MgBr2 e eu subo aqui, ó, esse 2 vem para cá, esse 1 vem para cá. Então eu vou descobrir que o Mg ele é 2+, e o Br ele é -1. Lembrando que o cátion vem sempre primeiro e o ânion vem sempre depois. Ok? Então, gente, de boa, né? Suaves. Definiu a carga do cátion e do ânion, regra escorrega, simplifica quando possível, show. Tá? Lembrando que nós temos, além de átomos, também conjunto de átomos. Né? Então nós temos aqui NH4+, OH-, NO2-, CO3 2-, PO4 3-, enfim.
vários íons também que são conjuntos de átomos. Aqui, nessa aula, eu não coloquei de exemplo, porque a gente vai trabalhar como se formam esses íons em aulas futuras, tá? Mas sim, eles são possíveis de estar ali em compostos iônicos. Você tem compostos iônicos com conjuntos de átomos também, entre eles ou então com eles com alguns átomos. Tá de boa, beleza? Existe, tá suave. São íons, afinal de contas, né? Enfim. E para fechar a nossa aulinha aqui, que já está se tendo por um tempo, vamos agora fechar com as características, com as propriedades da ligação iônica, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eles são duros e quebradiços. Vamos primeiro definir o que é dureza, né? O que é algo duro para a química, né? Algo duro é algo que tem resistência a risco. Você pega um sal de cozinha. O sal de cozinha é um composto iônico, né? É um NaCl, cloreto de sódio. Você consegue riscar o sal de cozinha? Não, né? Então, por isso que ele é duro. Então, duro para química é resistência ao risco. Fechou? E são quebradiços. Por que quebradiços, gente? Dá uma olhada. Vamos supor que eu vou martelar um composto iônico. Eu vou pegar uma reta e vou tacar ele nele. O que acontece? Na hora que eu taco a marreta, eu pego esses íons aqui e eu empurro eles com a marreta, né, para cá. O que acontece? Ó, existe um encontro de cargas iguais. Ó, positivo e negativo. Então, cargas iguais se repelem. Então, eles vão se afastar. Por isso que eles se quebram. Beleza? Então, sim, compostos iônicos são quebradiços. Beleza? Sólido em temperatura ambiente, como a gente já falou ali atrás, né? Por causa do retículo cristalino, né? E também tem alta temperatura de fusão e de ebulição, também por causa do retículo cristalino, das ligações que são multidirecionais. Fechou? E por fim, aqui, quando em água, conduzem corrente elétrica. E aqui eu vou me corrigir um pouquinho, tá, gente? Porque não é que eu errei, é que eu dei informação incompleta para vocês. Por quê? Não é só quando em água, é quando em água ou quando fundidos. Eu não coloquei isso aqui e isso aqui é importante pra caramba. Então, fundidos ou em água conduzem corrente elétrica. Tá? Fundidos seria eles líquidos, tipo, passei de sólido para líquido. Eu fundi um composto iônico. Okay? Em água, eu só peguei um sal e coloquei na água. É isso. Tá? Mas por que carambas, quando é água ou fundidos, isso conduz corrente elétrica? Porque a corrente elétrica ela ocorre pela movimentação de cargas. Tá? Então, se você tem cargas em movimento, você tem ali a possibilidade de conduzir corrente elétrica. Beleza? No caso de um composto iônico sólido, ele tem cargas. Tem cargas. Em movimento? Não. Então, por isso que não conduz corrente elétrica. Já em água ou quando fundidos, o que ocorre é que você tem os cátions e ânions se espalhando por aí afora, né? No caso de assim, mergulhar em água ou de jogar em passar para líquidos, né? Eles vão se espalhar e vão se movimentar, eles vão estar para lá, para cá, para lá, para cá, eles vão estar em movimento. Então, eles vão ser cargas em movimento e aí vão conduzir corrente elétrica. Sacou? Pegou a ideia? Gente, sobre ligações iônicas, a gente vai encerrar por aqui, tá? Caso você tenha alguma dúvida, alguma angústia, sofrimento, dor no âmago do seu ser, qualquer pergunta que você queira fazer, comenta aqui embaixo que eu vou ler tudo e responder para vocês com o maior carinho no mundo. Beleza? Então, comenta aqui. E ó, na próxima linha a gente vai continuar falando sobre ligações químicas, agora entrando em ligações do tipo covalentes. Entender um pouco mais sobre o que é, o que se trata, enfim. Fechou? Então, fica de olho
nas próximas aulas que a gente vai continuar estudando ali química tão bonita, tão gostosa, tão tchuca, tá vendo? Então, ó, beijo e fui!